Boa noite para todos, boa noite para todas, boa noite a vocês que estão aqui acompanhando essa série de bate-papo sobre paternidade atípica. Eu sou o Emerson Pequeno, sou arte educador, produtor cultural, ex-conselheiro da Pessoa com Deficiência, estou como conselheiro de cultura da cidade de Santo André. Sou pai de 2 crianças TEA de nível suporte 1 e nível suporte 2. O Jordan tem 11 anos e é nível suporte 1, com algumas comorbidades aí. O Alec é nível suporte 2 e ele tem 9 anos. Eu faço parte do grupo Capazes, que é um coletivo de apoio a pais e amigos pela inclusão social. É um grupo dedicado a promover a inclusão social de pessoas com deficiência e suas famílias. Então, o Capazes vem para atuar como uma rede de apoio, oferecendo informações, recursos, acolhimento, principalmente, especificamente, para pais e amigos e familiares que enfrentam desafios da inclusão. Antes de eu continuar, eu vou me autodescrever, tá? E aí, daqui a pouco, o nosso convidado vai se autodescrever também. Então, por uma questão de acessibilidade, eu sou o Emerson, sou homem, negro, cis, hétero, tenho cabelo preto, cacheado, não tão grande, mas também não tão curto, olhos puxados, pequeno, nariz ovalado, rosto redondo, barba preta com alguns pelos brancos, estou com fone de ouvido branco e camisa vermelha. Ao meu redor, estou em uma sala com uma parede cinza, uma porta marrom ao fundo, e nessa parede cinza tem um papel decorativo, com várias figuras geométricas, tá bom? Começando o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui o Fernando para ele se apresentar, para vocês conhecerem ele um pouquinho, e para a gente começar esse bate-papo, que eu estou muito ansioso, com uma expectativa muito boa, queria muito já falar com ele, e vocês vão entender o porquê a história que ele tem para compartilhar é interessante, tá bom? Ô, Fernando, ligar aqui o seu som. Aí. Boa! Opa, boa noite, Emerson, Fernando, boa noite a todos, boa noite a bem-vindo. todas. Obrigado, muito obrigado aí cara. pelo convite. Meu nome é Fernando, eu tenho 35 anos, eu sou homem, branco, hétero, cisgênero, eu tenho um cabelo preto, comprido, eu tô com um fone preto, a barba também preta, camiseta azul, e ao meu fundo, tô numa clínica agora, tá? Peço desculpas aí para vocês pelo barulho, tô na clínica de terapia do Arthur. Ao meu fundo tem uma parede branca e uma outra parede branca com alguns cartazes colados nela. Boa noite a todos. Legal, Fernando. Então, Fernando, aqui esse vai ser um bate-papo, tá? Eu gosto de trazer para as pessoas que aqui não estamos aqui para ser referência para ninguém, para ser exemplo para ninguém, nós apenas vamos trocar aqui ideias sobre as nossas vivências, o que a gente enfrenta, o que a realidade, como nós atuamos e como nós vemos essa questão da paternidade atípica, tá bom? Porém, nada impede das pessoas compartilhar, curtir, se inscrever no canal, manda para as pessoas que vocês acreditam que é importante, que é interessante falar sobre isso. E, Fernando, eu já vou pedir para as pessoas também colocar aí no YouTube as perguntas que elas tiverem, tá bom? Quem tiver alguma pergunta para o Fernando, até para mim mesmo. E durante o bate-papo eu vou lançar uma pergunta aí para a galera responder, para ver o que eles acham, tá bom? Então, Fernando, fala um pouquinho de quem você é pai, fala um pouquinho da sua história com a paternidade atípica, fala um pouquinho aí como surgiu como
o autismo chegou na sua vida e na vida da sua esposa? Opa, vou falar então. Eu sou casado com a Denise, né? Minha esposa, juntos a gente temos 3 filhos, né? O Arthur, que é o mais velho, ele tá com 5 anos. Tem a Maia, que é a do meio, ela tá com 2,5, vai fazer 3. E tem a Ayla, que é a pacotinha pequenininha que chegou agora na família, tá com 5 meses, né? O Arthur chegou, assim, cedo na nossa vida, né? Eu tava com a Denise há pouco tempo, assim, questão de meses, a gente tava namorando, ainda digamos assim. E aí o Arthur chegou na nossa vida, foi uma surpresa muito grande, né? Porque a gente realmente não estava esperando, a gente estava conversando até de morar junto e tocar uma vida junto e tudo mais. E a gente acabou tendo essa surpresa. No momento você fica um pouco assim assustado, né? E tudo mais. Mas depois eu falei, não, já que veio, então a gente vai enfrentar esse desafio junto, vamos ser uma família, né? Vamos constituir aí essa família e assim o Arthur entrou na nossa vida. O Arthur, ele foi uma criança bem tranquila, ele foi um bebê, assim, super sossegado, não deu aquele trabalho absurdo, assim, que você escutava que bebê dava e tudo mais. Ele foi uma criança super tranquila, até super sossegada, a parte de colo, de andar, de engatinhar e tudo mais, foi bem tranquilo dele. A gente notou, assim, principalmente eu, um pouco de atraso em algumas coisas, né? E aí, numa consulta com o pediatra, ele tinha quase 1 ano, ele ia fazer 1 ano, se eu não me engano, passei no pediatra, e aí o pediatra me questionou a respeito da fala dele, né, que ele já andava e tudo mais. Ele começou a andar no aniversário de 1 ano dele, inclusive, só que a fala a gente percebeu que realmente estava demorando um pouquinho, né, para ele poder balbuciar algumas palavras e tudo mais. Então a gente eu levei ele nesse pediatra, né, quando ele tinha 1 ano, e aí ele questionou para mim, né? Falou assim, ó, você já pesquisou a respeito de autismo, foi atrás para verificar e tudo mais. Aí nem passava pela minha cabeça, né? Acho que não passa, assim, é uma coisa que você acaba não pensando. E aí ele me direcionou, né, a gente, para um neuropediatra e passei com ele na consulta e ele me deu o diagnóstico. Tá mutado, não tô ouvindo. Aqui. E aí, Fernando, você recebeu esse diagnóstico? Vocês dois estavam juntos, você e a Denise, quando recebeu esse diagnóstico? Como que foi? A primeira vez não. A primeira vez a Denise trabalhava, ela tinha um horário um pouco mais rígido que o meu no trabalho, né? Meu horário era um pouquinho mais flexível. Então eu acabei passando na consulta no primeiro diagnóstico, não. Né? Na primeira vez assim que se falou desse tema autismo, assim, não. Entendeu? E aí eu fui para casa, porque era aquela suspeita, aquele negócio da suspeita no começo, né? Então fui para casa, conversei com ela e tudo. A gente fica assim meio abalado, né, quando você não está acostumado com esse universo, que você não tem contato direto, é uma coisa que acaba te abalando um pouco, né? E aí no retorno, aí o médico explicou tudo pra gente, o que era o autismo e tudo mais, deu assim, né, as orientações pra gente entender um pouquinho melhor essa questão aí dele. Entendi. E como que teve o processo do luto com você ou com ela? Como que foi esse processo? Recebeu o diagnóstico? Vocês foram para a família já falar, seguraram? Como que foi esse De, processo aí? de primeiro momento, mas quando eu escutei a primeira vez, é algo que te tira o chão um pouco, entendeu? Acaba te tirando o chão um pouco, assim, na hora que você toma aquele primeiro impacto. Não sei se é só comigo, se é todos, né? Mas você acaba ficando assim, dá aquela balada em você, né? Mas depois que você, pelo menos para mim, que eu processei tudo, que eu fui entender, você vê que não muda, não é um diagnóstico que vai mudar. O diagnóstico ele não muda o que você sente pelo seu filho, o diagnóstico não vai mudar o quem ele é, entendeu? Porque eu já conheci o Arthur há 1 ano e pouco, entendeu? O Arthur era o Arthur e ele sempre vai ser o Arthur, ele nunca vai deixar de ser o Arthur, entendeu? E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Quando eu consegui digerir isso, que eu consegui entender e falar, mas e daí? É um termo, ele tem uma condição, mas ele vai continuar chamando Arthur, vai continuar sendo meu filho, vai continuar brincando, continuar rindo, Legal. continuar gostando das coisas que ele gosta, isso não vai alterar em nada o que o meu sentimento, né, o que eu sinto por ele e acho que o que ele sente por mim também. Eu acho que eu já escutei histórias e já vi muitas coisas também, que eu acho que tem muita gente que a partir do momento que recebe o diagnóstico, a própria pessoa acaba criando uma barreira,
entendeu? Já escutei de um autista, inclusive numa live, que quando o pai dele recebeu essa notícia, o próprio pai dele virou uma chave que ele mudou totalmente o comportamento, a forma que ele olhava, a forma de tratar, a questão do proteger, do cercar, de não fazer mais brincadeira. Eu fiquei, para mim, eu achei chocante isso, entendeu? Eu acho que para mim foi fora da minha realidade, porque eu, em momento nenhum, eu mudei minha atitude com o Arthur, eu tratei ele de uma forma diferente, nem quero que as pessoas tratem ele diferente, entendeu? Porque eu acho que se você quer que teu filho esteja incluso no mundo, numa sociedade, em qualquer lugar que seja, tratado igual, tem que partir de casa, não vai partir de outro lugar. Você não vai esperar que outras pessoas tratem ele de um jeito e você tratar de outra. Começa dentro de casa, entendeu? Acho que a inclusão não começa de fora, ela começa de dentro. Então começa de você, entendeu? O jeito que você trata seu filho, o jeito que você conversa com ele, o jeito que você orienta, que você educa, parte primeiro de você. Depois que partir de você, que você estiver alinhado com esses pontos, aí sim você vai começar a buscar de fora, entendeu? Você vai exigir que as outras pessoas também tratem ele da mesma forma, porque é um direito dele, é um direito de todo mundo, não só dele, de toda criança típica ou não típica, entendeu? E aí eu digeri isso, né? Coloquei essa ideia na minha cabeça e aí a gente começou, né, a procurar a questão de diagnóstico, estudar mais, ler mais, entender, conversar com outras pessoas foi muito importante, né? Conversar com outros pais. Na época eu não tive essa oportunidade, que eu acho uma oportunidade muito incrível, essa que você está dando aí para as outras pessoas conhecerem um pouco, né, entrarem um pouco na vida de quem é pai, de quem é mãe atípica, e entender um pouquinho como é que funciona, né, desmistificar um pouco isso, né, entender que não é algo sobrenatural, é uma família como qualquer outra família, entendeu? A gente tem nossos momentos de dificuldade, tem nossos momentos de alegria, a gente passeia, a gente come lanche junto, vai para os lugares, depende de você mesmo, entendeu? Acho que depende de dentro de casa. Pô, legal isso aí, cara. Que bom. Uma vez que a gente recebe esse diagnóstico, Sim, compreender isso, aceitar sim, e ter essa leitura não é tão simples, né, para muita gente assim. sim, eu E a gente entendo. compreende, assim, é compreensivo, porém não justifica a gente abandonar, né, a criança com a mãe, Exatamente, etc. É compreensível porque é exatamente. difícil, porque isso é importante a gente falar. Porque, da mesma forma que é difícil para a mãe receber esse diagnóstico, nós, pais, também é difícil para a gente, né? Sim, Porque quantos de nós. Eu até estava falando com o Marcelo, que na outra live, que assim, no meu caso, eu queria ser pai. Eu queria ser pai, foi meio que planejado algumas coisas. Então, independente se fosse menino, menina, tipo, eu não idealizei sim, nenhum tipo de filho, mas tem muitos que idealizam isso. E tudo sim. bem, né? Nós estamos aqui para julgar se é certo ou está errado. Mas assim, nós sabemos que tem aqueles que idealizam, conheço muitos disso, e quando vem esse diagnóstico, quando vem essa notícia, se você não está com a mente aberta, se você não está disposto a encarar isso como uma responsabilidade, né? Porque Sim, com eu falo certeza. na live, eu falo, ser pai é assumir responsabilidade. Então, assim, Exatamente, independente se você vai estar com a mãe da criança ou não, sim, você tem que assumir exatamente. isso. É um compromisso que você vai assumir para o resto da sua vida, né, Emerson? É algo muito sério, assim, entendeu? É um compromisso, algo que você vai firmar a partir do momento que você recebe aquela notícia e dali para frente, é algo que vai ser, pelo menos eu enxergo muito assim, né? É um compromisso que você, é um compromisso, acho que um dos mais sérios, se não for o mais sério que você vai ter na sua vida, Não, entendeu? você ser pai de uma criança, menino, menina, seja qual for, já é uma responsa. E quando Sim, você recebe o diagnóstico, que seja autismo, que seja com qualquer outro tipo de uhum, deficiência, meu, é uma responsa dobrada mesmo, com certeza. porque é um outro modo de vida que teremos, continuaremos, como você falou, vamos Sim, passear, vamos curtir em família, vamos nisso, naquilo, mas algumas coisas a gente começa a perceber que. E aí a gente percebe, né, Fernando, como o mundo não está preparado para receber não, novos filhos, exatamente. não Aí você está começa a ver muita preparado. coisa que antes você não via, né, cara? Acho que abre muito a sua mente para perceber muitas coisas que antes você não enxergava, né? Porque é cômodo, né? Você
quando você tá sozinho, que você não tem uma família ou algo assim, muita gente, sei lá, eu mesmo não reparava, você não parava para ver questão de acessibilidade, questão de como as pessoas que precisavam eram tratadas, entendeu? Mas quando você tá do outro lado, né, que você começa a enxergar esses pontos, aí você vê como tem muitos aspectos que isso acaba, infelizmente, sendo muito carente, né, faltando muito esse acolhimento. Verdade, é fato. Galera, o papo tá aqui legal, mas se quiserem fazer pergunta para o Fernando, ou até para mim mesmo, coloca aí no chat, entendeu? Pode perguntar, pode colocar as suas observações, tá bom? Não esqueçam também, gente, vão ter outras lives. Então, vão ter outros pais nessa mesma condição, com vivências diferentes, realidades diferentes. Então, ative o sininho, se inscreva no canal, tá bom? Compartilha para a galera aí que precisamos falar sobre isso também, tá bom? Sim. E dessa forma mesmo, tá? Sem impor nada, nenhuma lei, sabe? Nenhuma regra também, porque De são... coração. De coração. Raça de Exatamente. coração. Ô, Fernando, tira uma coisa, me diz uma coisa. Claro. Nós sabemos que criar um filho com autismo, né? Você trouxe aqui, a gente falou um pouquinho sobre alguns desafios. Você podia contar sobre um dos momentos mais difíceis que você enfrentou e como você encontrou forças para superar esses obstáculos com seu filho e etc. Então acho que esse ponto, né, que a gente tocou lá no começo, né, que é de receber o diagnóstico, acho que em si já é um desafio, né? Isso de você processar, de você pensar como seguir, como que vai ser ali para frente, a partir desse ponto, acho que já se torna um desafio, né? E a minha superação foi isso que eu falei, Emerson, é procurar sempre dar o melhor de mim para ele e para minha família e tudo mais, procurar ser minha melhor versão e educar e dar amor e dar carinho e orientar, né? Dar o que ele precisa e orientar para ele seguir para um caminho certo também, Mas entendeu? alguma situação assim que foi Cara, extremamente complicado, porque todos nós vivenciamos algum momento, alguma situação, seja no mercado, na escola, seja na família, na rua, no ônibus. São cada cena que, se a gente fosse contar aqui, a gente ia ficar horas e horas, né, Fernando? Mas fala uma que aconteceu assim, que te impactou muito e como você conseguiu superar e passar por isso. Situações, quando o que acontece? Quando eles vão crescendo mais, né, o Emerson sabe muito bem disso, quando eles vão tendo 1 ano e meio, 2 anos e tudo mais, que eles vão tendo as crises, no começo você não sabe muito bem como lidar, entendeu? Muita gente pensa que é pirraça, etc., mas no começo você não sabe como lidar, entendeu? E é grito, é choro, porque estressa muito eles. É uma situação que tá tudo bem e vai virar aquela chavinha, vai acontecer alguma coisa, vai sair da rotina e vai dar uma crise, entendeu? Então acho que no começo me assustava bastante, porque você fica meio perdido, você não sabe o que fazer, entendeu? Na E hora da já crise. aconteceu, exatamente, já aconteceu em shopping, já aconteceu em parque, em fila, acontecia muito, entendeu? E é uma coisa que você fica desesperado porque você vê que ele tá incomodado, muito incomodado, entendeu? Que aquilo acaba abalando você acaba sofrendo junto, entendeu? Mas algum desses casos, sempre tem alguém, né, para tentar ajudar, por falta de informação também, né, de como lidar com aquilo. Algum caso assim específico? Específico de cabeça, assim, eu não consigo me lembrar, Emerson. É mais uma questão geral, eu acho, entendeu? E bem no comecinho, eu lembrava que eu ficava bastante perdido com relação a isso, com relação às crises, entendeu? Com o tempo você vai sabendo lidar, você vai sabendo driblar, você vai sabendo o que acalma, o que você pode fazer numa situação daquela, Ô, né? Fernando, explica para Uhum, quem está assistindo, né, para alguns pais de primeira viagem uhum. aí, o que Claro. seria essa crise, né? Como seria essa crise? Como você pode descrever a crise que ele teve em algum momento, e etc. Só para a galera entender um pouquinho. Uma crise assim, o autista ele gosta muito de rotina, né? Acho que a maioria, né, dos autistas eles seguem uma rotina, eles têm coisas que são muito fixas para eles, entendeu? E às vezes são coisas simples, às vezes pode ser um brinquedo, pode ser um caminho que ele faz sempre para a escola, pode ser um lugar que ele vai sempre, entendeu? Então se tem alguma coisa que muda aquilo, que muda aquela chave, que foge do que ele está acostumado, é muito difícil ele se regular. Aquilo para ele é muito forte, entendeu? Ele dá uma. A gente fala que é uma descarga sensorial,
né? É uma coisa que vai mexer muito com o sistema nervoso, entendeu? Então, muita gente, às vezes, já ouvi falar que é birra, pensa que é birra, entendeu? Porque quando eles são pequenos, ele vai se jogar, ele vai chorar, ele vai gritar. O Arthur, eu lembro que no começo era tão forte as crises dele que ele vomitava, cara. E onde ele tivesse, por exemplo, assim, estava no shopping, que não, a gente gostava de sair bastante, gosta de sair bastante, né? A gente ia pro shopping, comer alguma coisa, comer um lanche, etc. E de repente passava uma criança, assim, aleatória, passa com um carrinho. A criança brincando com o carrinho. E a gente fala, passou uma criança, ele não pode pegar o carrinho que tá com a criança, tá com outra criança, ele não pode pegar o carrinho. Pra gente, a gente entende, entendeu? A gente sabe, a gente tem uma sociedade que sabe que isso é normal, vai passar uma criança com carrinho, você não pode pegar, tá ok. Mas pro autista isso é muito difícil de entender, pra isso ele não existe essa questão, entendeu? Ele quer aquilo, você negou, e a partir do momento que você negou, vai desregular ele inteiro, entendeu? Então o Arthur vomitava, teve muitas vezes dele tá no meio do shopping, assim, pensa, tá no meio da praça de alimentação, ele vai ter uma crise, ele vai chorar, ele vai vomitar, vai começar a gritar, e aí é grito, grito mesmo, entendeu? É grito, não é grito assim de pirraça, é berro até ficar vermelho, até vomitar. Pensa você gritar até você vomitar. É uma coisa muito forte, entendeu? Por isso que eu falei que no começo assustava, você não sabe o que fazer, porque ele tá gritando, ele tá vomitando, às vezes você não tem outra roupa, entendeu? Você não tá preparado, e aí, com o tempo, você vai sabendo lidar com aquilo, entendeu? Você vai tendo, vou levar uma roupa a mais, eu vou evitar, de repente, alguma situação para não desregular ele, ou se ele desregulou daquele jeito, eu pego um reforçador. O que é um reforçador? Eu foco ele em outra coisa. O Arthur, ele gosta muito de batata frita, até hoje ele ama batata frita. Então, vamos supor, eu tô em algum lugar, se estou no shopping, usando esse mesmo exemplo do shopping, estou no shopping, ele se desregulou, eu mudo o foco para ele para outra coisa. Falar, você não pode ter aquilo, mas vamos ver alguma coisa que você quer, que agora você pode. Você quer comer uma batata? Eu trouxe um outro brinquedo que você gosta, um outro reforçador. Vamos ali ver uma coisa, vamos ali ver outra. Aí você conversa e você vê que com o tempo ele também vai aprendendo. Ele também, porque eles têm uma capacidade muito grande de aprender também. Muita gente desconfia, mas não desconfia, porque eles aprendem muito e muito fácil. Até coisa que não é para aprender tão rápido, eles aprendem. Entendeu? Que é coisa de criança, né? Aquele negócio que a gente fala, que não presta, aprende rápido. Então, é isso, é você evoluir também, aprender a tratar, né? Aprender a tirar, às vezes, o foco dele daquela coisa que vai deixar ele em crise para uma coisa boa, entendeu? Porque a gente também, a gente se estressa, a gente sabe que no trabalho vai ter situações que vão estressar. A diferença é que a gente consegue conter, a gente por estar convivendo em sociedade e tudo mais, a gente consegue digerir aquilo e guardar pra gente. O autismo não, ele é muito transparente, entendeu? Então, a partir do momento que ele tiver um sentimento, vai ser 100%, vai ser aquilo. Se ele tiver com raiva, vai ser raiva que eu te falei, de gritar, de vomitar, de fazer xixi na roupa, de tudo isso. Isso mesmo. E cada autista reage de um jeito, porque cada um é um, por isso que é chamado de espectro. É único, é isso que eu acho então, incrível, é único, é uma personalidade que cada um tem que é muito, você pode colocar 100, assim, vai ser muito distinto do outro, entendeu? São coisas muito distintas. Total. Tem uma galera aqui colocando uma coisa no chat aqui, as observações, a demanda, tá rolando um bate-papo aqui. Voltar com essa mensagem aqui da Nicole, que ela fala: oi, gente, queria saber a opinião de vocês sobre divisão de demanda. Crianças atípicas demandam carga mental, carga horária, além da questão financeira também. Trabalho, a vida como casal, como indivíduo. Sobre essa divisão de demanda. Como que você observa essa questão, Fernando, quando uma vez que você e a Denise estão juntos, como que é essa demanda, como vocês dividem essa demanda aí em relação aos seus filhos? Explica um pouquinho, gente. Então, Emerson, eu tento dividir assim, eu sei que às vezes eu até não consigo, né? Mas eu tento dividir o máximo que eu posso, porque aquele negócio é pensar um pouco na outra pessoa, e não é só outra pessoa, é tua companheira, a pessoa que está com você vivendo ali todo dia. E eu, pelo menos, eu não tenho esse pensamento, é comigo, nada me afeta. E ela me ensinou muito isso também, qualquer coisa que me afete vai afetar minha família, vai afetar o convívio, vai afetar todo mundo, entendeu? Então, como eu trabalho, né, e às vezes ela fica com as crianças durante a tarde e tudo mais até eu chegar, então quando eu chego eu tento dividir o máximo possível de tarefas, entendeu? Porque eu sei que ela está sobrecarregada, porque eu sei que ficar com as crianças o dia inteiro é algo que está sobrecarregando, que sobrecarrega muito às vezes, entendeu? Então tento fazer a divisão o máximo possível, que eu acho que essa divisão é simplesmente fazer sua parte, entendeu? É chegar e ajudar, não deixar estressar, porque se você às vezes olha para o lado ou falar, não, cheguei cansado, já
trabalhei o dia inteiro, tô cansado, não vou fazer nada, eu acho que não é por aí, entendeu? Não quer dizer que porque de repente sua companheira não trabalha, ou de repente trabalha menos, ou sei lá, que ela também não vai ficar cansada, que não é uma tarefa difícil, porque a gente sabe que é, entendeu? A gente sabe que todo dia, assim, é um pouco cansativo, dependendo do que for, entendeu? Então acho que essa divisão é super importante, tá? Deixar um pouco do eu de lado e pensar mais um pouco como casal, como conjunto, é algo que eu tento me policiar bastante a questão a respeito disso, né? Fazer essa autorreflexão, fazer esse policiamento para poder dividir. Porque eu percebo muitas vezes, durante o nosso casamento, muitas vezes eu percebi o quanto ela estava cansada, o quanto ela estava estressada. Isso me preocupava bastante, cara. Muito, muito de tirar o sono. Porque você não quer, né, cara? A pessoa que tá ali com você o dia inteiro, entendeu? A pessoa que tá ali vivendo a vida com você escolheu viver a vida com você. Então, a partir do momento que você vê que ela tá sobrecarregada, parar pra pensar o que que eu posso fazer. Pergunta pra ela, chega e pergunta pra ela, conversa, fala, ó, eu vi que você tá cansado, o que eu posso fazer? Ou se ela não quiser falar, tenta achar alguma coisa pra poder dividir, entendeu? Pra poder tirar um pouco essa carga. Entendeu? Poder dividir, né? Balancear, por mais que a carga esteja muito grande, acho que se você dividir um pouco dela, pelo menos cada um carrega metade, né? Não fica um só carregando tudo, entendeu? Total. Bacana isso, você falar isso aí. Eu quero fazer uma pergunta em relação a isso que você falou, Claro. mas é interessante aqui que o Ademar trouxe também o ponto de vista dele sobre essa questão que a Nicole falou, da divisão de demanda, né? Que demanda muitas questões. O Ademar coloca que essa questão remete a algo que algumas décadas já é pautado no meio dos educadores e educadoras sociais que trabalham com crianças em situação de extrema exclusão. E ele complementa, né, que isso tem a ver com cuidar de cuidadores, né? Quem Sim. cuida de quem cuida. Isso é um tema extremamente necessário, está sendo falado muito sobre isso, Exatamente. viu, Ademar? Exatamente. E que bom que você trouxe esse ponto de vista. E é imprescindível as políticas públicas contribuírem com demandas, que a princípio poderia ser vista como algo apenas intrafamiliar. Total, total. Fernando, a minha pergunta, quando você estava falando essa questão de divisão de demanda, nós, companheiros, precisamos compreender esse lugar de responsabilidade nossa também quando chega em casa, dar esse apoio, ter esse cuidado, cuidar de quem estava ali, né, em casa durante o dia. Mas, assim, como que foi essa divisão? Como que foi essa decisão de vocês? Porque você falou que no começo a Denise trabalhava, né? Você trabalhava, e aí chegou um momento que ela parou de trabalhar e você teve que ir trabalhar e ela ficar em casa. Sim. Como que foi esse processo? Foi tipo, você falou, ó, a partir de agora você fica em casa ou trabalho, ela falou, não, mano, eu vou ficar em casa e você se vira, você que lute, ou foi uma parada... Não, imagina. Imagina. Você conhece a Denise, acho que eu ia falar isso pra ela. Não, o que acontece? A Denise, na verdade, ela era gestora, né, cara? Quando eu conheci ela, ela era gestora, era um cargo até superior ao meu. Juntos, né? Eu acho exatamente, que a gente trabalhava na mesma empresa, exatamente, a gente se conheceu na mesma empresa, exatamente, entendeu? E a Denise, cara, ela sempre gostou, ela gosta muito de trabalhar, entendeu? Essa questão de ela estar desempregada agora foi por causa da bebê e tudo mais, e eu como apoio ela, eu quero que ela continue trabalhando. Em nenhum momento nem passa pela minha cabeça que eu nem vejo ela com essa visão também, entendeu? De falar, não, você vai ser a dona. Eu não tenho esse pensamento, sei lá, né? Mas é questão minha, tá? A partir de mim. Eu não tenho esse pensamento de, vamos dividir assim, você vai ser a dona de casa, você cuida da casa, e eu vou trabalhar e vou prover, porque a sociedade é assim. Eu não tenho disso, entendeu? Ainda mais com ela que, puta, eu acho assim, fazer isso com ela é desperdiçar um potencial gigante, entendeu? Jamais, quem sou eu para fazer isso, entendeu? A divisão foi uma coisa natural, entendeu? Porque ela trabalhava, ela engravidou, teve as gravidezes e tudo mais, agora por esse tempo ela tá parada, mas se, por exemplo, amanhã ela falar, eu consegui um emprego e eu vou começar a trabalhar, ótimo, a gente refaz a divisão de novo, entendeu? Não é algo que você vai bater um martelo, falar, não, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo e assim que vai ser e acabou, entendeu? Eu acho que tem que ter esse diálogo entre casal e eu agradeço muito pra gente ter isso, entendeu? A gente consegue ter esse diálogo, a gente consegue conversar, às vezes mesmo sem conversar,
a gente consegue se entender, consegue ver um ponto do outro. Então, uma coisa que eu gosto muito do relacionamento com a Denise, né, com a minha esposa, é que as coisas fluem de uma forma muito natural, entendeu? Que nem agora é a época que a bebê tá pequena, ela tá em casa cuidando da bebê e também fazendo as coisas dela, né? E eu tô trabalhando porque eu preciso trabalhar, né? A gente tem conta para pagar e tudo mais, criança. Então eu tô trabalhando e procurando também o meu desempenho profissional, né? Aquela história, Emerson, é um casal que cresce junto, entendeu? Um casal que se apoia, um casal que trabalha junto, realmente junto, né? Ele vai crescer junto, ele vai se desenvolver junto, entendeu? Agora, se você pensar assim que a outra pessoa, sua companheira ou seu companheiro é um peso, etc., ou delegar uma atividade e ficar preso naquilo, do meu ponto de vista, eu não acho uma coisa legal, entendeu? Porque eu acho que não é pelo fato da pessoa ser mulher que ela tem que ficar em casa e cuidar da casa, não, ela pode fazer o que ela quiser, como eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Se de repente, sei lá, daqui um ano eu ficar desempregado, ela estiver trabalhando e ganhando bem, eu tiver que ficar um tempo em casa cuidando das crianças, eu tenho certeza de que ela vai me dar o mesmo apoio, entendeu? Que eu vou Legal, ficar em casa, vou bacana, cuidar das crianças, da casa, e ela vai chegar, vai me ajudar e assim por diante, né? Não é algo legal. fixo assim que vai ser assim para sempre. Muda, a gente sabe que muda o tempo todo, entendeu? Nossa, que bacana, Fernando, que bacana. E Fernando, como que você, assim, muitos pais, né, podem Uhum. estar assistindo a gente agora. Claro. Antes de continuar minha pergunta, gente, para quem está chegando agora, Fernando é pai de 3 crianças, né, Fernando? Fala o nome dele de novo, É o novamente, e a idade, fala a idade para galera. O Arthur tem 5, ele vai fazer 6 agora em dezembro. Tem a Maia, que tem 2,5. E tem a Ayla, nossa bebezinha, filhotinha, bolinha, que tá com 5 meses, gatinha. E o Arthur, ele tem, ele que só ele tem um diagnóstico, né? Isso, Arthur, só ele tem um diagnóstico. Tá, legal. E o Arthur teve o diagnóstico com 1 ano e meio, né? Foi Quase um um ano, um ano e ano, pouquinho. ano e Um ano pouquinho. mais ou menos. Isso, um ano a gente passou Então ele é no isso aí, galera. pediatra Pai de e três viu o diagnóstico. crianças aí e, É e o pauleira, Arthurzinho cara, tá aqui. pauleira. Ô, Fernando, muitos pais, então, que estão Uhum. assistindo, né, como eu estava falando, muitos pais de primeira viagem, e muitos ficam isolados, às vezes sobrecarregados, por não saber lidar com essa temática, com essa Sim, questão, essa carga, a gente já falou um pouquinho. Outros sentem vergonha de ter um filho, né, sim. e evita de falar sobre isso, né, onde ele está e comentar. Como que foi, como que é para você, né, no dia a dia, falar sobre isso, falar sobre com outros pais, e até pais de crianças típicas, crianças que não têm nenhuma deficiência. Sim. Nós temos alguns pais, da mesma forma que algumas mães, têm um laço de amizade, né? Tem um círculo de amizade, né? Uhum. Antes de ter filho e depois que você tem um filho, se é típico ou atípico, algumas amizades acabam não sendo mais frequente, né? O seu Uhum. encontro, você reduz a frequência de encontros, etc. Uhum. Mas como que é atualmente você falar sobre isso, seja com o seu círculo de amizade, quando vocês não tinham filhos, se Uhum. mantiveram as mesmas amizades, tanto você quanto ela, fizeram Sim. novas amizades. Como que é isso no seu dia a dia, no seu meio, falar sobre isso? Então, Emerson, no começo, na primeira vez, assim, vamos colocar, a primeira vez que eu recebi o diagnóstico, eu confesso que eu não queria contar para a família, entendeu? Mas acho que nem pela questão da vergonha, pela questão de assustar, entendeu? De eu evitar um pouquinho do choque que eu tomei no começo, né? Mas aí, conforme vai passando o tempo, cara, é aquele papo que a gente estava conversando no início. Não muda nada, não vai mudar nada, entendeu? O diagnóstico é o diagnóstico. O Arthur tem autismo e eu falo para quem quiser ouvir. Eu falo no meu trabalho, eu falo, tenho 3 filhos, tenho o Arthur que é autista e tudo mais. E eu acho que é até legal você falar disso o máximo que você puder, porque você percebe que muitas pessoas têm curiosidade, entendeu? E às vezes até um pensamento errado, tem preconceito, ou tem alguma dúvida, ou quer saber como é que é. Então, eu acho que nós, como pais atípicos, né, quanto mais a gente puder falar disso com outras pessoas, mas a gente consegue tirar um pouco desse preconceito, consegue tirar essas ideias erradas, explicar um pouco, mostrar que a gente está fazendo agora como que é um pouco do nosso dia a dia, entendeu? No meu trabalho, para você ter uma ideia, eu trabalhei quase um ano numa empresa
e tinha um gestor que tinha proximidade, conversava bem com ele, e ele tinha um filho, e eu não sabia que o filho dele era atípico, entendeu? Ele Olha, saiu da empresa, entendeu? A gente fez uma confraternização, até ele saiu da empresa e tudo mais, e conversando com outros colegas, outro dia, eu falando, né, que o Arthur era autista e tudo mais, um outro colega comentou comigo, que ele tinha um filho que era autista. Eu falei, olha que caramba, desperdício, né? Porque quanta coisa a gente não poderia ter trocado nesse ano, né? Quanta informação, quanto assunto em comum, sei lá. E o filho dele, inclusive, é mais velho, acho que tinha 11 ou 12 anos. E por vergonha, você percebe que é vergonha, entendeu? Que às vezes o cara tem vergonha de falar, eu tenho um filho autista, porque é aquele papo que a gente trocou. Acho que ele carrega, né, essa coisa com ele, entendeu? Ele não consegue passar essa carga, não consegue digerir muito bem isso e por tanto tempo, né? Você vê 11, 12 anos e querer esconder, eu acho, sei lá, estranho, né? Pelo menos pra mim. legal. Assim. Não, total. E o seu círculo de amizades permanecem, Não, permaneceram, permanece porque permanece? E as novas amizades, como é para as novas amizades? Como que é essa então, questão? É tranquilo? amigos, assim, os meus amigos que eu tenho até hoje são amigos de muito tempo, entendeu? Que a gente já passou por muita coisa junto e são amigos, assim, que eu considero muito eles. Então não mudou em nada, tanto que quando a Denise estava grávida, engravidou, sei lá, uns 3, 4 amigos ao mesmo tempo, entendeu? A gente começou a constituir família mais ou menos um atrás do outro, Claro. entendeu? E aí eu falei do diagnóstico com eles também, cedo, assim que a gente recebeu, eu falei e fui muito bem acolhido e sou até hoje. Nunca passei por nenhuma situação assim. Algumas vezes, teve alguns momentos, né, em confraternizações, assim, que a gente vê que rolou algumas situações que não foram tão legais, não por parte deles, por parte, de repente, de algum familiar que estava junto, de alguma pessoa, assim, um pouco mais distante, mas não eles propriamente dito, entendeu? Agora, deles, assim, foi tranquilo, super tranquilo, é tranquilo até hoje, né? E questão de novas amizades, conheci muitos pais atípicos também, fiz amizade com muitos pais atípicos, que também são pessoas que eu quero ter contato por muito tempo, entendeu? São pessoas muito boas. Eu acho que é legal isso, você poder compartilhar um pouco, você poder dividir experiências, né? É bacana isso, e ter algo em comum, né? Também para poder falar. E é legal quando você percebe que você não está sozinho no mundo, né, Fernando? Sim, Você não é o exatamente. único, né, cara? Que Exato, você, Denise, exato. não são os únicos, o Arthur não é o único no mundo, então, Sim, e isso dá uma força muito grande pra gente, sabe? Porque sim, a gente precisa ir buscar mesmo, através de grupos de Zap, Facebook, Instagram, a gente tem que buscar muita informação também, né, Fernando? Porque a com gente acaba certeza. se tornando tanto mãe quanto pai, gente. Acreditem, nós também nos tornamos psicólogos, fonoaudiólogos, Precisa, psicoterapeutas, precisa. psicomotricistas. Então, e a gente vai estudar, porque esse é o caminho, né? Esse é O o que caminho da maioria precisar. das famílias, né, Fernando? Muita coisa a Porque, gente aprende nesse caminho, né? exatamente. Ademar aqui está trazendo quantas experiências incríveis que ele viveu. Ele trabalhou com inclusão social em situações adversas e essa especificidade temática. Concluo como é fantástico interagir com essa realidade tão específica. Obrigado, Ademar. Isso é fato. Preta, boa noite. Existe algum lugar que vocês deixariam de frequentar por causa do diagnóstico do Arthur? Essa pergunta é boa, hein? E aí, Fernando, teria algum lugar assim que, tipo, ou vocês, sei lá, várias situações, ou você foi uma vez e falou, ó, desse lugar não volto mais, ou, tipo, algum lugar que vocês gostariam de ir e quando pesquisou falou, vixe, aqui não é o meu lugar porque não vai receber bem o Arthur, já teve isso ou não? Como que... De receber mal, assim, de cabeça, eu não me lembro. O que acontece? O Arthur desde pequeno, o Arthur ele não tem aquela questão da sensibilidade do som, entendeu? Então Ah, o meu ele não também se... não. O É, meu isso é adora muito som, bom. velho. Porque o Caramba. que acontece? Eu e a Denise, a gente gosta muito de show, a gente gosta muito de rock, entendeu? Pra você ter noção, o Arthur, ele tinha 1 ano e meio, a gente levou ele pra um show de rock que teve, ele dormiu no carrinho, cara. A gente levou eu, a Denise, nossos amigos, fomos com o carrinho de bebê, colocamos ele no cantinho, a gente curtindo o show, ele dormiu no carrinho, tranquilo, Nossa, mano, que entendeu? da hora. Então isso é algo que não me priva, né? A questão do Arthur, assim, não me priva. Agora, o que eu evito
é muita aglomeração por causa dele. Se eu ver que é uma coisa que vai estar muito muvuca, que é algo que está muito cheio, porque acho que até eu também não gosto, né? Eu não vou falar que não iria só por causa dele, porque Cara, eu também não detesto gosto. feira, velho. Feira, detesto, velho. Meu filho, Exatamente. Nossa, assim, dá pânico de eu andar na exatamente, feira com meu entendeu? filho Exatamente. passando, pegando no lugar. É Porque demais, você cara. fala, cara, se nem eu gosto disso, pra que eu vou levar ele num lugar desse, Pode entendeu? crer, pode Não, crer. não vou poupar só ele, vou me poupar também. Boa. Então, a gente foi uma vez numa chácara, ficava ali em Mogi, Mairink, uma coisa assim, que era tipo uma chácara que ela abria os finais de semana, que tinha um rodízio de churrasco, tinha piscina e tudo mais. Foi uma tarde legal, só que a gente percebia que estava muito cheio, entendeu? Era um lugar que juntava muita gente. E aí acho que é um lugar que eu não voltaria, né? É questão de pesquisar um pouquinho mesmo, né? Ver como é que tá e pensar um pouco, né? Porque eu, como eu tenho um Arthur há 5 anos, você acaba conhecendo muito o seu filho, entendeu? Eu tenho um conhecimento muito grande, então eu acabo sabendo o que, que ele vai gostar, o que, que ele não vai gostar. Então, se é algo que eu sei que ele não vai gostar, que é uma muvuca, que é algo que ele não vai agradar, eu não vou forçar ele, entendeu? Exato. Não, Respeitar limites também, né? sim, sim. É, que tem a ver um pouco, né? A próxima pergunta que eu ia fazer para você falar alguma Tranquilo. conquista dele, mas antes, deixa eu compartilhar uma situação. Meu filho, cara, ele nunca teve problema de som, de, né, sensibilidade. O outro já tem mais. Ó, o de nível suporte 1 já tem mais, fica mais incomodado com som, com exceção. O de nível suporte 2 não. E aí eu fui no Carnaval em Santo André, no evento, no Carnaval fora de época que rolou lá no Carlos Gomes. Uhum. E aí tinha a banda Lira lá de Santo André, uma fanfarra ali tocando e tal. E aí meu filho, cara, entrou no meio da banda, velho. Os caras tocando, corneta, e ele entrando lá da casa, lá do bumbo, e um monte de criança brincando e tal. E aí, e quando eles paravam, meu filho queria pegar a baqueta para bater, e olhava, e circular. Mano, um maior espaço para brincar, e ele ali brincando. Eu queria Ele é estar ali. muito musical, sabe? Isso é legal. Não, e outra situação também é que mercado, cara. Quando eu vou no mercado, assim, ele é muito frutal, assim, ele gosta de fruta, cara. Gosta, assim, graças a Deus ele gosta muito de fruta, porque no autismo tem essa questão, alguns têm uma sensibilidade, tem uma A restrição restrição alimentar, né? alimentar Isso. muito, muito presente, assim, mas o meu filho gosta muito de fruta. Cara, quando eu vou no mercado, eu não posso passar na seção de hortifruti, ou se passar, tem que ficar cercando o Não, vai carrinho. dançar, vai dançar, vai dançar numa frutinha. Que é aquilo, coloca dentro do carrinho e vai, né? Vamos, vamos, vamos. E aí, nossa, já aconteceu várias vezes, tipo, eu tá aqui, e aí ele vai, pum, pega uma fruta, começa a comer, enquanto eu tô pegando aqui, quando eu olho, pô, Já foi, já foi. caramba, né? Aí vai pegar aquela fruta mordida para pesar, e alguma galera já fala assim, não, Já tudo bem, pode ver, é passei, só já ovo. passei, já passei bem também, já Já passei com passou. isso, porque o Arthur ele gosta muito de Doritos desde pequeno, ele é ficcionado em Doritos, entendeu? Caraca. Então é exatamente a mesma coisa. Você vai no mercado, então você tem que evitar. Se você não tiver com dinheiro, se não tiver com intenção de comprar, você evita o corredor, você não passa. Isso Aí é se você legal, der um porque vacilo na fila do caixa e tiver na fila do caixa, acabou. Aí você escolhe, ou você aguenta a crise, ou você leva. É uma escolha que você vai fazer, te dá a escolha. Entendeu? galera, assim, só para vocês entenderem toda a logística que um pai, uma mãe de uma criança Sim. aqui, uma criança com deficiência, passa no mercado, numa feira, num shopping, em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, é toda uma logística. A gente tem que se organizar, fazer Sim, todo um tem que se organizar. planejamento, um Mas é mapa. uma coisa que é com o tempo, velho. É, É XP que você vai ganhando durante o jogo. É o pode XP que crer, você vai ganhando. No começo você não sabe disso, não. No pode começo crer, você fica pode crer. doidinho. Ô, Fernando, fala pra gente, você falou, né, algumas Hum, situações de crise, de como você enfrentou, mas fala sim. algumas conquistas que você viu no Arthur, que você percebeu, alguma coisa que você vivenciou, que a Denise vivenciou, que você falou, poxa, que bacana, é isso, esse é o caminho, em qualquer Cara, lugar. o que eu vou Uma falar conquista dele. é de mim, assim, é uma coisa minha, né? Quando eu recebi, que nem lá no começo que eu recebi o diagnóstico de autismo, que eu comecei a pesquisar um pouquinho a mais, eu vi que muitos autistas são não verbais, entendeu? Tem muito autista que não fala absolutamente nada, que ele vai se comunicar com os sinais, ele vai encontrar uma outra forma de se comunicar,
mas ele não vai se comunicar verbalmente, entendeu? E acho que isso era uma das minhas coisas que mais me assustava, que eu tinha muito aquela coisa de, puta, ele nunca vai me chamar de pai, entendeu? Nunca vou ouvir um papai dele. E eu sofri muito por antecipação com isso, mas muito, muito mesmo, porque o Arthur, pra você ter noção, ele foi soltar as primeiras palavras, ele tinha mais de 2 anos, que ele começou a falar umas palavrinhas. Hoje eu tenho que brigar pro Arthur ficar quieto para ele dormir, porque ele não para de falar. Às vezes tá deitado na cama conversando com os bichinhos e conversando, entendeu? Então hoje é uma coisa que eu paro e penso, falo, olha que besteira, como que eu sofri por antecipação, né? Como que eu coloquei uma situação que eu nem sabia se ia acontecer e eu fiquei muito, muito abalado com isso. Acho que foi um dos fatos que mais me abalou, entendeu? Quando eu recebi o diagnóstico, né? Pensar assim, puto, como que vai ser? Né, como que ele vai se comunicar, como que ele vai poder evoluir. E eu vejo que hoje o Arthur evolui muito, muito, muito bem. Quando ele soltou a primeira palavra, foi uma das maiores Alegria, conquistas. alegria. E aos pouquinhos você vê, entendeu? A evolução, você consegue ver, entendeu? E é o que eu falo, cara, você começa a dar valor a coisas que antes você não notava, entendeu? Aquela coisa de dar valor às coisas pequenas, entendeu? Porque para muito pai ver as primeiras palavras, não sei, às vezes nem dá importância, né? Ou acha normal, tranquilo, mas pra gente que tá nessa luta diária, que acompanha todo dia, que leva pra terapia e tudo, você vê essa evolução dele, cara, é uma vitória não só pra ele, pra gente, é uma super vitória, tudo isso, entendeu? Então, ver o quanto ele evoluiu, o quanto ele caminhou, o quanto ele tá evoluindo todo dia é muito gratificante. Eu não tenho nem palavras para expressar, é realmente muito gratificante. Legal. Uma pergunta da Keila Vieira. Seja bem-vinda, Keila. Muito bom saber que você está aqui acompanhando. Obrigado por essa força. A Keila traz, na visão de vocês, quais são os principais fatores que levam alguns pais, na sua grande maioria homens, a se afastarem do diagnóstico de uma criança com deficiência? Deixa, deu uma cortada aí. Conseguiu ouvir, Fê? Consegui ouvir sim, sua internet deu uma osciladinha, mas deu para ouvir a pergunta sim. Tô te ouvindo? Tá me ouvindo? Então beleza. Tô ouvindo, beleza. E aí, Fê, vai lá, você primeiro. Quais são os principais fatores que levam alguns pais, na sua grande maioria homens, né, a se afastarem da família após o diagnóstico de uma criança com deficiência, na sua opinião? Emerson, sinceramente, eu acho, do meu ponto de vista, que é uma mistura de medo com falta de coragem, entendeu? Aquele papo que a gente estava conversando de não bater no peito assim para poder assumir uma responsabilidade, entendeu? Eu, no meu exemplo, assim, minha mãe, eu sou filho de mãe solteira, né? Eu não cheguei a conhecer de fato meu pai, eu fui criado pela minha mãe, então eu não tive uma referência de uma figura paterna mesmo, falar, não, eu posso me espelhar nesse cara, porque esse cara é meu pai e dá para mim ter uma referência. Não, minha referência hoje sou eu, entendeu? Eu tenho a minha referência como pai, é aquele papo que eu falei, tentar fazer o melhor, dar o melhor de você a cada dia, entendeu? Só que tem muito cara, a gente sabe, tem muito cara que não tem esse pensamento, entendeu? Então é aquela frase que eu já ouvi, você deve ter ouvido e muita mulher também já ouviu: fazer filho é fácil, entendeu? Agora, bater no peito e falar, não, eu vou assumir essa responsabilidade, mesmo que você não esteja com a companheira, não esteja com a mãe, é aquilo que a gente estava conversando no começo, é algo, é a responsabilidade da sua vida, é algo que não dá para você virar o rosto, olhar para lá, fingir que não aconteceu. Eu, para mim, não consigo nem pensar em fazer isso, entendeu? É um compromisso que eu assumi, vai ser um compromisso que eu vou assumir pro resto da minha vida. A partir do momento que eu falei, não, eu sou pai, eu tenho um filho e eu vou assumir esse compromisso, é o compromisso que eu vou assumir pro resto da minha vida. Aconteça o que aconteceu, estando com a minha companheira ou não, filho é para sempre. Relacionamento pode acabar, mas filho não, filho é para sempre. Legal. Então, Keila, eu já acho que é o seguinte, eu acho que, na minha opinião, depende de muitos fatores, não? Depende de muitos fatores, porque cada contexto é uma realidade muito específica, entende? Então, assim, e eu tô falando que depende muito, eu concordo um pouco com o Fernando, eu acho que tem um pouco disso sim, do medo, da falta de coragem, de falta, às vezes até de falta de referência. Isso não é justificativa, Sim, tá? não, Então, de que modo isso não, né, Fernando? Vamos deixar claro aqui que, algum, na não, nossa não é, opinião aqui, isso não não é justifica justificativo. nada, né? Então, como o Fernando falou, né, a falta de referência paterna dele não é motivo para ele falar que não vai ser um bom pai, entendeu? Eu também cresci fiquei um bom tempo afastado do meu pai, né? Minha mãe criou 5 filhos sozinha, então assim, hoje, né, eu retomei, converso com ele,
tem uma boa relação, mas assim, isso não é justificativo. Porém, eu, na minha opinião, tem vários fatores, tá, Keila? Por exemplo, e fatores que afetam tanto o homem, que vem da atitude do homem, quanto da mãe também da criança. Então, assim, eu vou dar um exemplo, o meu exemplo, a minha vivência. O Marcelo trouxe no outro depoimento dele que ele que teve várias situações de discordância entre eles, que não foi fácil no início. Eu também passei uma situação muito complicada com a minha esposa. A gente quase se separou mesmo, faltou pouquíssimo para a gente se separar. E foi por uma questão que a gente conversando, compreendendo, vamos conversar com escola, com psicólogo, com assistente social. Nós fizemos terapia de casal. Então, assim, foi no nosso caso especificamente, a minha esposa, ela estava, não vou colocar super protegendo o meu filho, mas ela entende e compreendia que tinha que ser dessa forma, entende? E eu, respeitando muito esse lugar, ainda estava em luto, eu queria ter esse lugar também de protagonismo de pai, de homem, né, presente. Então, por conta dessa discordância dela entender que é de um jeito e eu entender que era de outro, a gente quase se separou, mas nos mantém, e aí com muita conversa, terapia, nos mantivemos, né, nos mantemos junto, mas no nosso caso, por exemplo, foi esse. Então, tem diversas situações, diversos casos, mas eu acredito, e eu concordo um pouco com o Fernando sobre isso, mas sabe uma outra coisa também, Fernando e Keila, que não tem, Ô, na Emerson, verdade? desculpa, Pode falar. desculpa só te interromper. Eu só vou pegar o Arthur aqui, que o terapeuta me trouxe Vai lá, ele. vai É lá. 1 minuto, tá? Um minuto. Vai lá. Eu vou desenrolando aqui. Sabe uma outra coisa também, Keila, que tem? É o seguinte: falta pesquisa, falta estudo, falta ações, faltam conversas, falta falar sobre isso, sabe? Quais são os motivos? É importante a gente ter números, né, sobre isso, para ter uma pesquisa. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, a última pesquisa que tem falando sobre o motivo e etc. é de 2012, se eu não me engano, sabe? Mais de 10 anos atrás. Tem os censos e é tudo de 2010, 2012. Então, assim, tem várias questões e eu acho que é extremamente importante, né, não só pais, mas pais, mães, amigos, familiares, entender que é importante a gente assumir esse lugar nosso, tá? Assumir responsabilidade, compreender que temos a condição também de estar, seja com a mãe da criança ou não, de assumir essa responsabilidade. Inclusive, para os próximos meses, a proposta é eu trazer essa discussão, essa pauta para a gente falar sobre. E eu tenho até falado com os convidados, eu tenho conversado, que é o seguinte: a gente fala bastante dos pais que saíram, os pais que não estão presentes, os pais que foram, mas precisamos também falar dos pais que ficaram, e mesmo dos pais que não estão com a mãe da criança, os pais que são presentes. Eu conheço vários amigos meus que não está com a companheira, que não está com a mãe da criança, mas está presente, está indo, vai em reunião de escola, faz o seu papel. Isso, e mais uma vez, não é nada fora do que deve ser, sacou? Não é nada fora do que a gente tem como obrigação e responsabilidade. Ô, Fê, Oi, desculpa, tá, Emerson, voltei. Não tem problema, a gente compreende. E você fazer isso aí em clínica, super tranquilo. Eu já fiz reuniões em clínica, a gente trabalha em clínica, galera. Eu só queria colocar, só fazer um adendo, na verdade, nesse ponto que você falou, que eu acho que realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse outro lado que você falou da superproteção, entendeu? Porque às vezes também você vira uma chave que você quer virar o superprotetor, que com o diagnóstico
você acaba criando alguma limitação, entendeu? Mas eu acho que isso é uma chave que acaba virando mais na sua cabeça do que na cabeça deles, né? Eu acho legal esse ponto que você tocou, porque eu já vi casos de acontecer exatamente isso também. Tem um lado do pai que não liga, que às vezes até abandona, mas também tem um lado do pai que ele vira um super protetor, igual aquele caso que eu estava te contando, que estava escutando numa live de um autista também, que ele falou que o pai dele virou uma chave total. O pai dele não brincava mais, o pai dele não deixava ele viver praticamente, entendeu? Eu queria colocar ele dentro de uma bolha e viver ali. E eu acho que isso também não é legal, entendeu? Aquele papo que a gente estava conversando a respeito de deixar ele conhecer os limites, você saber os limites dele, mas ele também saber, deixar ele explorar o mundo. Porque eu acho que toda criança tem que fazer isso, né? Toda criança tem que descobrir, tem que explorar, entendeu? Então você ser super protetor, você sufoca bastante, não sufoca só ele. Você falou, pode sufocar seu relacionamento, pode sufocar uma série de coisas. Então acho um ponto legal de você ter colocado isso também, o outro lado, né? A questão do lado de você mesmo acaba criando limitações para ele. Isso também acho que não é legal. Sim, sim. E tem muito, assim, são diversos casos, gente. Eu trabalho com alguns movimentos de famílias, né? Grupos organizados na cidade de Santo André, e tem diversos relatos de pais, de famílias, de mães, que traz diversas situações. Então, até situações onde a família do pai da criança nega a criança e obriga, tem casos como esse, que obriga o cara, né, a não Abrir assumir mão. aquela criança, cara. Abrir Você mão. tem uma ideia. Da mesma forma que tem famílias de mulheres, né, de mães, que acha que o cara sacrifica o cara por mais esforço que faça. Então, assim, né, eles excluem o cara, começa a condenar. Então, tem várias situações. Eu acho muito difícil, viu, Keila, responder nessa pergunta, que é muito boa, e a pergunta que todas fazem, né? O que faz, quais são os fatores que levam? São vários, Keila. E da mesma forma, cada um vive uma realidade, cada um pode trazer da sua vivência, da sua experiência, tá? A gente está caminhando para o final, galera, que a proposta é a gente ficar uma horinha aqui na live para não atrapalhar a logística, porque a nossa vida é assim, não é fácil conseguir ter uma hora para a gente bater tudo programado. Papo, porque é tudo uma organização. Eu costumo falar para meus amigos assim, galera, qualquer compromisso, se for marcar, me avisa um mês antes, cara. Eu preciso tem que se programar, exatamente isso. Preciso saber se minha esposa vai trabalhar no dia ou não, se ela vai estar de folga, se ela não estiver, se ela tiver que trabalhar, se a minha rede de apoio que é a família vai estar ali do lado, vai poder ficar, porque não é sempre que a sogra vai poder ficar, que a avó, que a tia, que o tio vai poder ficar. Então, é toda uma logística, tá? E muitas vezes tem o contratempo ainda, né? Você organiza tudo, mas acontece aquela coisinha que você fala, não vai dar. Tá tudo organizado, mas mesmo assim, de última hora acontece aquela coisinha que você fala, não vai dar. Não, e às vezes acontece as paradas. A Denise aí. Olha lá. E aí tem umas paradas que, tipo, às vezes você não tá planejando, tá tudo certo. E aí lá no local acontece uma parada, como ele falou, uma crise, alguma situação muito embaraçosa. Sim. Só fazer um recorte rapidinho aqui, Fernando. Uma vez Tranquilo. Sem crise. Eu estava em casa, minha esposa tinha ido num compromisso, né, dela com as amigas e tal, e aí eu fiquei em casa com meus filhos, brincamos, tal, curtimos, foi da hora. Aí ela chegou e falou, vamos sair, tá mó lua gostosa, mó clima gostoso, vamos, fim de ano, né? E aí tava tendo umas paradas de neve lá no Parque Celso Daniel e tal, eu contei já essa história para algumas pessoas. E aí eu falei, vamos, era 8 horas da noite e tal, vamos pro Parque Central primeiro? E o meu filho ama água, velho. Ele gosta de água, eu não posso passar nada. O meu também. Filho d'água, velho. Eu fico em pânico, porque eu tenho que em choque, porque ele se joga, se deixar, se joga a piscina. Parque Central, cara, aquela água lá, nossa, é um sofrimento. A gente tem que, tipo, escoltar ele na ida e na vinda até o parque para ele não ir pra água. E aí lá no Parque Celso Daniel, estávamos lá e tal, com as crianças, a gente foi no Parque Central, não deu certo, que queria entrar na água, falar, vamos lá no Celso Daniel um pouco com eles, vamos lá. Aí chuva de neve e tal, boné, casa do Papai Noel, brinquedo. E aí, cara, meu filho deu um 360 em mim, velho.
entrou por um buraco lá que tem lá de cano, saiu pelo outro, eu vi ele saindo e falei, Ali que volta. Mano, quando foi ver, esse moleque sumiu, velho. Nossa. Sumiu lá no Duque de Caxias. E aí eu falei, aí encontrei minha esposa, falei, ó, espera aqui, tá, o Ali que sumiu, eu já tô indo buscar, já até sei onde ele tá. De ter feito, parceiro. Minha esposa ficou lá. Não deu outro, tá vendo? É bom que a gente sabe. Não, a gente sabe. Falar com a guarda municipal. Aí, quando eu tô indo pro caminho que eu sabia onde ele tava. Onde ele tava? Lá na fonte, mano. Lá no meio da fonte d'água. Lá pra dentro do céu, tá dentro da água lá. Dentro da água, assim, nadando feliz da vida. Realizado. Engraçado que eu tava andando, passando assim pelas pessoas, e todo mundo, nossa, tem uma criança ali, tem uma criança ali, sabe? Você vai ouvir nos comentários, tá ligado? Aí você fala, não é. E todo mundo em volta. Você, né? Você fala, não, uma situação engraçada. Assim, hoje é engraçado, na hora foi mó pânico. Todo mundo ao redor, com o celular, chama a polícia e tal. Alguém tira ele de lá, algumas pessoas tentando chamar ele, e ele tá nem aí, velho, brincando com a água. Tranquilo. Diversão aí, total. Mano, mas foi tão rápido que nesse momento cheguei, entrei, vem aqui, Alec, pá, peguei, puxei, todo mundo olhando, querendo falar, mano, fui embora. Mas assim, são situações que acontecem. É rápido também. Não, só pra gente finalizar, contar uma também do Arthur, cara. Essa eu também gelei. Eu tava no mercado com ele e a gente eu passando na fila preferencial já, né, para poder pagar, né, as coisas, tava só eu e ele só nesse dia. Para poder pagar, eu tinha pego pouca coisa, tava com um carrinho, só que ele viu, sabe aquele pirulito igual do Kiko, que é gigantesco, assim, aquele pirulitão no tamanho da cabeça dele? E que ele ótimo! Tava, nada contra 20... a empresa, eu não tenho nada contra o mercado, contra a empresa, é contra o raio do pirulito que tá ali no lugar. Por quê, cara? Porque, tipo, tava absurdo, tipo, 15, 20 reais o pirulito. Eu fiquei indignado porque eu sou pão duro, não vou mentir, eu sou pão duro pra algumas coisas. Eu falei, não, me recuso, não vou pagar. E aí, crise, começou a dar crise, e eu tentando acalmar ele, ao mesmo tempo tentando passar as coisas, aí você vê, eu já tô acostumado, mas é uma situação que o Emerson sabe, quando começa a crise, cara, é o mercado inteiro que te olha, entendeu? Você virou um holofote que acende em cima de você, assim, ó, buf, entendeu? E segura o Arthur e tenta passar a compra, não sei o quê, eu soltei para passar uma coisa, mas foi segundos. Quando eu fui pegar o Arthur, ele tava no meio da avenida. Eu fui atrás, ele tava no meio da avenida. E era uma avenida de mão dupla ainda. O que eu fui passar, ele correu. Eu só ouvi uma senhorinha falando, ixi, correu. Eu já larguei tudo, larguei a compra no caixa, larguei tudo e vou atrás. Mas segundos, quando eu fui atrás, eu fui pegar ele no meio da avenida. Os carros já estavam freando já, porque ele estava no meio da avenida. Nossa, é o que você falou, é segundos. É coisa muito rápida. Não, e ele estava no meu campo, exato, assim, no campo de visão. Tava do meu lado, ele tava do meu lado, eu cercando ele no caixa, assim, para fazer aquele espacinho, né, para você passar as coisas e não deixar ele sair. Mas aí quando você virou no carrinho, pegou, voltou, cadê? Não tá mais. Já acabou. Não, já foi. É isso, já recentemente. Já foi. Eu tava no jogo da seleção feminina, saí do serviço, assistindo um jogo com a minha esposa. Vamos passar no mercado rapidinho. Tá bom, vamos rapidinho para ir para casa para assistir o jogo. E aí assistindo no celular e tal. E eu com a mão com ele, cara, segurando a mão, olhando o jogo e tal. A minha esposa, eu vou ali no caixa e vou segurar no caixa. Vai lá e pegar um negócio dele. Fernando, assim, eu acho que nem foi segundo, cara. Eu peguei o celular, abaixei, falei, senta aqui. Eu virei pra moça, tem pão de queijo? Me dá um. Quando eu olhei, cadê o menino, velho? Já era. É muito... some. Não, porque quando a gente tá sozinho, né, Fernando? É uma coisa. Mas quando você tá com a sua companheira no local e você perde, mano... Sim, você sente muito mal, né? Só como pode? A minha esposa lá no caixa. 2 pares de olho. Não, minha esposa lá do caixa, lá, olhando... Eu falei, cadê o Ali que tá aí? Ela falou, não tá aqui. Eu falei, não, tava com você. Calma que eu vou atrás. Não... Tava com você. Era sua responsabilidade. Falei na missão. E aí, não, cara, quando eu fui... Pode falar. Não, pode falar, desculpa, pode terminar. Então, e aí eu fui atrás, aí procurando nos corredores, e aí ela também já percebeu que não saiu de lá, deixou o carrinho lá. E aí, quando eu fui ver onde ele estava, no caixa, porque ele tinha soltado a mão, e foi atrás dela, porque ele é muito apegado a ela. Foi atrás dela no caixa, mas até chegar no caixa, ele foi, deu uma volta no corredor, que deu esse desencontro, a gente saiu para procurar ele no caixa, procurando ela, porque ele entendeu que era no caixa. Foi vindo pro lado todo do caixa. Tava procurando.
tá procurando ela, não foi pra rua, foi nada. Aí eu falei, vem cá no caixa, peguei ele, aí encontrei ela, falou, onde foi? Foi atrás de você, aí, ó, tá vendo? Nossa. Mas, nossa, mas é Então, um mini gelo, né? infarto, Então, mas são mini infartos que não, você tem quando acontece isso. O mas isso coração vai treinando, vai acontece, ficando galera. forte. E aí vocês vão falar, Vai tem que ser pai mesmo. acreditando. Daqui a pouco eu coloco, Fernando, aí no chat. Tem que ser pai mesmo Não para fazer isso. Mas acontece, não é, não. mano. Acontece com qualquer E um, é mano. muito rápido, você pensa que não, mas é muito rápido, porque eles não têm essa noção de perigo que a gente tem. Igual você Exato. falou, tava no espelho d'água, nadando, era uma piscina, ele achou que era uma piscina, entrou e acabou. Nossa, uma situação. Na época de Entendeu? Não, Natal. e essa do mercado, você não sabe que é catei, peguei ele no meio da avenida, né? Aí você já fala, não pode fazer isso, já fica puto, fiquei Coração puto. ficou como? O coração saindo pela boca, eu peguei ele pelo braço e fez a cara séria, a cara de pai que você tem que fazer nessa hora. Tem que fazer a cara de pai, explicando, não pode fazer isso, não pode ser correndo do papai, o papai tá com você, explicando, vou voltar pro caixa para acabar de passar minhas coisas, né? Catei e voltei, a senhorinha que tinha gritado correu com o pirulito na mão, ó, tá, dá pra ele. Ela comprou o pirulito. Ah, que da hora, mano. Não adora nada, me desmoralizou, né? Que a lição de moral que eu dei, que eu falei que não era pra Não, fazer. da Que hora pra ele, né, velho? não, ele Da hora estourou, ele falou, pra nossa, ele. dei mó peão na avenida, ele ganhou o pirulito, pra mim ganhou o dia. Fiz meu pai de besta e ganhou o pirulito, pra mim tá bom. Tá E certo, é ainda isso aí. foi pra casa com o pirulitão. Ainda deu briga que chegou em casa só tinha unha, a mãe também queria. Eu falei, não vou voltar. Acabou, chega de pirulito pra mim. Chega de avenida, cheio de pirulito, chega, velho. Chega, não, acabou pra mim, tá bom por hoje. Da hora, Fê. Fernanda, pra gente ir encerrando, o papo tá bom, tá bem bacana, a galera tá curtindo, tá Tranquilo. presente aí. Tudo bem aí, Fê? Tranquilo, Ô, tranquilo. Fê, pra gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os outros pais que estão começando essa jornada. Você já falou um pouquinho, né? Mas reforça aí que conselhos você daria, né, com base da sua vivência, o que você poderia trazer como contribuição aí para essa galera que está entrando, galera que não está mais presente. Deixa um recado aí para esses pais, para essas famílias aí, meu bom. Cara, eu acho que o recado é aquilo que eu falei já, entendeu, Emerson? É não sofrer por antecipação, entendeu? Não deixar assim que o diagnóstico ele muda a sua rotina, ele vai mudar muita coisa na sua vida, mas não deixa mudar o que você sente por ele ou por ela, entendeu? Eu acho que esse é o mais importante, né? É não deixar o diagnóstico mudar o que você sente em relação ao seu filho, entendeu? E nos momentos que você tiver com raiva, que você tiver estressado, que ele estiver passando por uma crise, é respirar, entendeu? Respirar, se concentrar, e porque ele não entende, mas você entende. Você como pai entende o que está acontecendo, e se não entende, procura entender, entendeu? E isso, eu acho que as recompensas, aquelas recompensas que eu falei, a evolução e tudo mais, é isso que vai pagando às vezes essa carga que você segura, entendeu? Esse estresse que você tem. Também, por outro lado, as conquistas são muito boas. Tem duas vias, entendeu? Não tente enxergar só a via ruim. Tem uma via ótima e via excelente, que são as conquistas, a evolução e tudo isso. Acho que é isso que eu tenho, assim, de conselho, sei lá, para passar dessa vivência que eu tenho esses anos com o Arthur. Tá mudo. Aí, voltou. Oi, som, rolou? Fernando, muito obrigado, cara, por Imagina, eu que ter agradeço. disponibilizado aí para a gente bater esse papo. Essa conversa não encerra aqui, a gente tem que falar mais sobre isso, vamos falar mais sobre diversas outras situações, outras questões. Precisamos falar sobre paternidade atípica. E obrigado a todos que participaram, que mandaram aí perguntas, que colocaram a opinião de vocês aí no chat, tá bom? Só reforçando, ativa o sino aí, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Para vocês não perderem mais nenhuma live. Essa vai ficar gravada aí no YouTube, vocês podem reassistir a qualquer momento. E só para reforçar que o Capaz, né, esse coletivo que se inicia de apoio a pais e amigos pela inclusão social, a proposta é promover essa inclusão, né, das pessoas com deficiência em todas as esferas da vida, sabe? É buscar garantir que as famílias tenham acesso à informação e aos recursos necessários para promover o desenvolvimento, a participação plena. Sim. E através dessas ações é buscar conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão, combater o preconceito, né, meu? Então, que mais atitudes e situações
e mais ações, não só por mim, não só por Fernando, não só essa live, mas que outros façam isso, promovam isso, porque é importante a gente falar sobre isso, tá bom? Divulgar, né? Divulgação acho que é muito importante, né? Você tirar um pouco aí dessas barreiras, tirar um pouco desses estigmas, e ainda mais pra gente, né, que convive, quanto mais você falar, quanto mais você divulgar, é melhor, entendeu? Você vai derrubando aí um pouco dessas barreiras, esses preconceitos todos que tem. Arrasou, Fê. Mano, muito bom, brigadaço. Imagina, eu que agradeço muito demais. Obrigado, agradecido demais. Manda um beijo para a Denise, para todas as suas meninas, para o Arthur. Pode deixar, manda sim. Demais. Ele tá aqui do lado. Tá... Ai, cadê ele? Mostra ele. Aí, ó. Mandou que lindo. Ai, que lindo! Que da hora. O meus também tá aqui em casa. Tá lá no quarto com a mãe lá, fazendo uma atividade lá. Mas bacana. É isso, cara. Obrigado, Fernandão. Obrigado para todo mundo que participou. Obrigado. Só também. Ô, Fê, rapidinho. Só para retomar aqui, só para confirmar também, nós estamos fazendo nós estamos promovendo, né, essas lives, e eu só deixo eu confirmar aqui para não falar nada errado. Então, hoje foi com o Fernando, na última semana foi com o Marcelo, na próxima vai ser com o Thiago Almeida, e a gente vai encerrar com o Arlindo, tá? Então, dia 20/8, Thiago Almeida, e 27/8 tem mais uma, tá bom? Então, ativa o sininho aí, por favor, para você não perder o próximo bate-papo. Fernando, até mais. Imagina, obrigado. Muito obrigado a todo mundo aí. Todo mundo, até mais, gente. Obrigadão. Um abração, Emerson, para você também, para toda a sua família, viu? Boa noite. Valeu, menino. Obrigado. Tchau, tchau.